O podcast do Fefo. Nós estamos online, sim, estamos muito felizes. E como vocês já sabem, nós estamos aqui com a nossa mesa mágica, que ela é incrível, vocês já sabem o potencial dela, né? Não preciso ficar me gabando aqui pra vocês. Mas eu vou me gabar de uma coisa, sim, porque nós somos o único podcast desta galáxia inteira que temos música, sim, e música ao vivo com ele, Gledson Castro, sim! Ele mesmo, Glebolândia, que veio de outro planeta, lá da Glebolândia, né, Glebolândia? Fala aí. Vai, Clau, pô, o fone tá muito alto aqui, Japa, por favor, baixa aquele volume, por favor, agora eu posso falar. O volume geral. Isso, o volume do fone, é o volume menorzinho que tá do lado direito ali. O negócio é assim, cara. Sim. Pô, é isso, tô feliz aqui. Hoje a gente vai ter uma aula de história sobre futebol. Futebol? Não, desculpa. acho que não. Eu acho que não, mas vamos ver. Pô, que loucura. E é o seguinte, fala pra galera do Glebolândia, cara. Pô, Glebolândia tá voando, hein, Christian? Pô, muito da legal. Hora demais. É o seguinte, gente, toda quinta-feira acontece essa live, essa apresentação aí no YouTube. E vão lá e confiram, vocês aqui do FefoCast, juntamente com o seu cachorro, seu dog, todos os vizinhos, papagaio, seu vizinho. Por cachorro falar e dog é a mesma coisa, inclusive. Exatamente. E por falar em dog, vizinhos e tudo mais, me lembrei de uma coisa, Glebo. Fala aí, Clau. É o seguinte, me lembrei que o dog não é o melhor amigo do homem. Fala Sim, aí. nós temos os melhores amigos aqui, que são eles, os patrocinadores do nosso programa. Sim, eles mesmos, sim. Então é o seguinte, minha gente, queria falar pra vocês da Practical Clean, essa empresa sensacional de higienização de tudo da sua casa. Vocês, como vocês já sabem, tá passando aqui na nossa mesa o vídeo, enquanto o Glebo vai fazendo o nosso jingle. Eu vou falar pra vocês que é o seguinte, gente, eu achei que a minha casa estava limpa e eu fiz essa higienização e descobri que estava muito suja. Então, provavelmente a sua casa está do mesmo jeito, então vai lá no Instagram da Practical Clean, fale com eles e dê um jeito na sua casa. E pra ficar mais legal, Glebolândia é com você. Vai! Sim, sim. Practical Clean, vai! Sim, sim. Practical Clean. Pra quem? Pra você. Vai! Pra sua mãe. Pra mais quem? Pra sua vizinha. Pra mais quem? Pro seu cunhado. Pra quê? E pro seu pai. Vai! Practical Clean. Yeah! Sim! Practical Clean pra você e pra mim. Muito bom. Ó, fiz mais um tica-tica aqui. Então é isso. Feitas as devidas palhaçadas, vamos começar a falar sério nesta bagaça aqui. Porque é o seguinte... Eu achei que no Brasil tinha um cara só que tinha projetado uma cidade inteira. E vocês sabem quem ele é. Quem que vocês acham que é? Vocês já sabem, né? É o, como diria meu amigo Gledson, é o Neymar. Não, é o Neymar, sim. Ele, todo mundo sabe, né, que ele projetou a cidade de Brasília, não é mesmo? É isso aí. Então, só que não é verdade isso. Porque tem outro cara que também projetou uma cidade aqui no Brasil. Aí é que tá o negócio, entendeu? Isso a Globo não mostra, senhoras e senhores, mas eu, FefoCast, eu mesmo, eu vou mostrar. Por quê? Eu vou chamar esse cara aqui, que ele é sensacional, e ele é muito, e pra mim esse é um programa muito especial, então chega pra cá, meu brother, literalmente, chega pra cá, Thiago Lorente, uma salva de palmas, senhoras e senhores! Sim, ele mesmo! Valeu, e aí, carinha? Tudo bem? Você tá bom? Tudo bom, cara. Sim, senhoras e senhores, ó, não sei se vocês notaram certa semelhança, mas de fato ele é meu brother, um puto orgulho pra mim e pra toda a minha família. Ele é arquiteto e, como eu disse, ele fez o... Eu vou deixar ele falar, melhor, né? É. Então vamos lá, então fala aí pra gente, ó, não, eu vou falar que eu sou muito falastrão. É o seguinte, ó, só vou dar um prelúdio da parada.
Vocês lembram que teve o acidente na cidade de Mariana, em Minas Gerais? E a cidade ficou toda devastada e tudo mais? Essa cidade está sendo reconstruída. E aqui à minha frente está o arquiteto que fez o projeto da nova cidade de Mariana. Então eu gostaria de mais uma vez uma salva de palmas da nossa mesa para ele. Sim, senhoras e senhores, ele merece. Muito bom. Agora sim, Thiago, por favor, me fale mais. Como é que é esse esquema, velho, de você... construir uma cidade, velho, projetar, pensar em tudo. Bom, cara, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. É nóis. Para mim é legal poder falar isso, não só para um público muito específico da arquitetura, e você vai ver quando eu for contando para você, quando a gente for conversando, que esse projeto, para mim, quebrou muitos paradigmas que eu tinha na minha cabeça. Assim, foi um projeto que foi muito interessante de fazer, né? Então, poder divulgar isso, né, para não só para o público da arquitetura, né, o pessoal muito específico, é muito legal, porque no fim das contas é um projeto muito experimental e um projeto bacana de ter feito, assim, no sentido mais humano, né, que a profissão da arquitetura, um arquiteto, né, pode fazer, né, no fim das contas, fazer arquitetura a gente tem sempre o foco o ser humano, e esse projeto acho que leva isso num patamar muito diferente do que, pelo menos do que eu tinha feito, né. Então, brigadão pelo convite. Acho que para mim é muito especial estar aqui e poder fazer essa divulgação. É mesmo muito bom. Para mim é muito especial você estar aqui, por motivos óbvios. E, mano, me fala assim, cara, quando você recebeu, sei lá, a notícia que isso ia acontecer, como é que foi desde o início, assim? Bom, foi um concurso, né? Mas antes de mais nada, eu não fui, né? Não fui só eu e o Niemeyer que fizemos o projeto de Brasília, e não foi o Niemeyer que fez, né? Foi o Lúcio Costa. Polêmica! Polêmica, senhoras e senhores! Niemeyer, não foi ele que desenhou Brasília? Inclusive tem uma história aí muito interessante da gente falar pro público também, que assim, Niemeyer fez o projeto de alguns edifícios, né? Muitos deles, e você não sabe quem estava, porque também foi um concurso, né? Brasília também foi um concurso como Mariana, e quem estava como júri era o próprio Niemeyer. Do concurso? Do concurso. Depois o Lúcio Costa ganha. Aí e aí eles começaram Foi bem. Gostei. Eles já tinham tido uma parceria, né, no primeiro prédio modernista do Brasil, que é o Ministério da Educação e Saúde. Já era uma parceria Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, então eles já tinham trabalhado juntos, mas foi um momento bonito, assim, né? Brasília é um projeto especial, quem não conhece é legal. Você acha que é legal? Eu acho muito legal, assim. É feito numa outra época, né? Então isso é interessante a gente ver, porque se você for parar para pensar, o projeto de Brasília foi feito de uma maneira, né? E ele é bom porque ele reflete o momento que a arquitetura brasileira estava sendo desenvolvida, né? E já Mariana é completamente o oposto desse pensamento de Brasília, porque reflete o momento que a gente vive, né? Outro momento histórico, inclusive, né? Então a arquitetura tem essa questão de trabalhar com a história, né? A gente sempre faz o projeto ligado as coisas que estão acontecendo, os pensamentos atuais, né? No fim das contas... Os dilemas da época também, né? É como qualquer arte, né? Você também não faz sentido, por exemplo, você fazer uma música falando de um momento que já passou, não faz mais sentido naquela época, né? A gente vê isso, por exemplo, Chico Buarque, né? Que era um cara que tinha uma música muito política, e os últimos CDs ele parece, pelo menos pelo que eu entendo, falando mais de amor, porque o momento é outro, enfim, talvez o momento não seja tão outro, mas
São muitos desdobramentos, né? Então, Mariana foi sim um projeto que foi um concurso de cartas fechadas, né? Então, ele é um concurso que acontece. Como assim, cartas fechadas? Você pode fazer 2 tipos de concurso. Concurso público, quer dizer, tem um edital na internet, todos os escritórios que quiserem vão lá e se inscrevem para fazer. E existe um concurso cartas fechadas que a empresa, né, que no fim das contas era uma fundação, convida escritórios do Brasil inteiro, pré-seleciona para fazer. E aí, no fim das contas, a gente tinha que fazer um plano de trabalho, que era assim, existe um problema, né? Uma parte da cidade foi arrasada com o rompimento da barragem do Fundão, e aí a gente tinha que resolver esse problema, né? E era um problema grande, né? E na época eu trabalhava num escritório que eu tinha uma parceria, né? Uma sociedade com um arquiteto que já num escritório maior, um escritório que já tinha muito tempo de estrada, né? E ele que é o Ricardo Julião, né? Um grande amigo meu até hoje. Eu estava mais ou menos num momento onde que eu ainda estava lá, mas já queria montar o meu próprio escritório, por questões até de algumas divergências, pode ser filosóficas talvez, ou que eu sentia assim, que eu não tinha total liberdade de ter minha expressão da arquitetura. Por ser um escritório grande, né? Um escritório grande é muito difícil de mudar qualquer coisa, né? Então isso era uma coisa que também me deixava bem chateado, que qualquer coisa que eu queria implementar de mudança, isso foi antes da pandemia, né? Era um escritório, um lugar grande, tem muito processo, é muita gente, isso acaba sendo muito difícil, mas eu estava nesse momento da transição, chegou o convite. E eu tinha feito um tempo atrás o meu projeto de mestrado, né? E o meu projeto de mestrado, ou a dissertação de mestrado, na verdade, ela mais ou menos conversava ou tentava discutir as questões da arquitetura que se adapta às pessoas, né? Porque você compra uma casa, a primeira coisa que você faz é querer quebrar a parede, construir. Então já é uma coisa difícil de fazer, ou você se adapta a uma certa arquitetura. E eu ficava pensando que isso não poderia ser o melhor jeito de fazer, né? Então a minha dissertação tratava dessa questão de uma arquitetura que pudesse se adaptar a diversos modos de vida, né? Porque isso também é uma coisa interessante, né? Pensar que nem todo mundo é igual, né? Como se todo mundo construísse sua própria casa do zero. Exatamente. Fosse funcional para si. E que pode ser também, não só isso de construir, mas assim, que pode ser uma arquitetura que se adapta, porque assim, antigamente era até mais simples você falar casa de uma família, porque a família era muito, né? Padrão, o pai que trabalhava, ganhava dinheiro, e tinha a mãe que ficava em casa com 5 filhos e tudo mais. Hoje em dia, essa família, desse jeito quase que não existe, né? Existe gente que opta por morar sozinho, né? Existe famílias gays que não têm filho, né? Existe um monte de tipo... Famílias gays que têm filho. Famílias gays que têm filho, exatamente, né? Tem a mulher que vai trabalhar, mulheres independentes, né? Mãe solo. Mudou o contexto, com certeza. Ficou mais complexo, né? E a maneira das pessoas fazerem a casa ainda não tinha mudado. Então eu pensei muito sobre isso, e legal falar de Mariana, porque tem tudo a ver com o meu mestrado, e falar do professor Perrone, que é o cara que me orientou, né? Talvez o arquiteto que tenha mais me esclarecido as coisas na vida, o Perrone. Eu sou um completo imbecil nesse assunto, então não sei quem é o Dr. Perrone. O professor Perrone, ele é professor da USP do Mackenzie, né? E ele tem, lógico, uma produção arquitetônica importante, mas ele se dedicou muito tempo à academia, né? A ser professor. Então, hoje eu dou aula, né? Hoje eu também sou professor, mas naquela época eu estava tentando aprender com ele, e foi uma pessoa que sempre me deixou as ideias muito claras, né? E aí, quando chegou esse convite, né, lá no escritório, o Ricardo falou, vamos fazer e tal, mas essa parte escrita, essa parte conceitual e teórica eu vou deixar com você, né? O Ricardo é um cara que se articula muito bem, né? Ele tem muitas boas ideias, mas eu fiquei mais
nesse plano de trabalho. Que significa o quê? Você ia Que- idealizar? Eu tinha que escrever basicamente como eu iria desenvolver ou resolver esse problema de construir 500 casas, escola, hospital, Cada uma de uma um nova jeito, cidade, tá. cada uma do jeito. Aí foi isso. Aí eu pensei, E tipo, isso. assim, eu poderia, por exemplo, fazer um esquema Minha Casa Minha Vida, né? Construir 500 casas todas iguais. Poderia, seria mais rápido, mais barato, né? Mas eu dizia, né, naquele momento, o problema aqui não é construir casa, dar moradia, e sim reconstruir a comunidade, né? Porque não é só a casa que vale, né? Sim. Né? Até pra situar a galera. Mariana, tipo, falei, a barragem do... A barragem do Fundão, que era que era de uma mineradora da Samarco. A Samarco, na verdade, quem era dona da Samarco era a BHP, que é uma empresa estrangeira, que ela eu acho que é australiana e inglesa, o capital dela, e tinha a Vale, né, que é uma empresa brasileira. Então, era uma sociedade, né? Era uma barragem que dava muito lucro, era a segunda mineração mais lucrativa do mundo, pelo que o pessoal falava lá, era bastante lucrativa, né? E aí, uma das questões de minerar, de tirar o minério de ferro, que era uma mineração de minério de ferro, eu tive que aprender um monte de coisa, como que se extrai o minério, convivendo com esses caras, né? Então, era uma das coisas que faz da mineração é uma lama, que eles falam que é o rejeito. E aí eles vão jogando essa lama, vai tirando o minério, vai jogando essa lama nessa barragem. O que é um minério? É um pó? É o ferro, sim. Que assim, para você. Uma pedra? Isso, Sempre é um curiosidade solo, mesmo. é do solo. Então, a primeira vez que você faz o minério de ferro é assim: você pega a capinha da montanha, tira, você consegue separar até peneirando, sabe? O que é terra, o que é. Só que esse tipo de minério já não tem mais lá, que é o minério mais... É que assim, no fim das contas, o cara tem que ter um custo de tirar, mas o custo do minério está no mercado, é sempre o mesmo. Então isso é um minério muito lucrativo, né? Que você tira muito rápido. Já acabou, lá não era mais assim. Então o segundo jeito de fazer é você tirar a montanha, e num lugar onde que é mineração é assim, parece que caiu uma boa. Eles vão desmontando a montanha mesmo, vão destruindo. É um processo. Vai corroendo, assim, como você fica vendo, tem uma montanha, depois você vê, tem um buraco, assim, os caras desmontam mesmo. Vão pegando. Eles jogam essa terra? E aí é isso que eles fazem, o rejeito, é na barragem, porque isso é um processo que eles usam com algumas coisas químicas que a lama, né, a terra decanta e o minério fica em cima, eles tiram e vão. Essa barragem, essa lama vai lá para a barragem, né? E essa lama, ela ainda é rica em minério. Então, depois que esse processo acabar, que não vai mais ter, eles ainda iam tirar de lá futuramente, quando esse minério fosse mais caro, eu imagino, né? Então estava lá guardado, mas chama rejeito, mas eles deixavam lá guardado. Porque ia usar depois. Talvez eles iriam mais para frente, talvez usar. E aí existe uma barragem, né, que é uma questão de engenharia, né? É um tipo contenção, e eles tava aquilo tinha até dado um monte de... Isso é meio polêmico, parece que o pessoal até já sabia que ia romper, mas ficou tentando empurrar um pouco com a barriga, pelo menos é o que o pessoal falava lá na cidade, né? E aí aquilo rompeu. E aí a hora que rompeu é uma coisa gigantesca, é assustador chegar lá, né? A hora que rompe isso, essa lama sai da barragem e vai destruindo totalmente, assim, todas as casas. Com a água, com tudo, saiu e vai fazendo uma onda. Quando um tsunami, assim mesmo. É um tsunami de lama, assim. Caraca. E aí é muito impressionante, porque a hora que eu cheguei lá para fazer o levantar, olhar, né, o que tinha acontecido, eles... Nossa, ó, a mesa tá mostrando umas imagens. Nossa, que assustador, velho. É assustador, cara. E o esquema que aconteceu lá foi assim, né? Eu andava lá e tinha lugares onde que dava para ver a marca da lama. Então a lama tinha chegado às vezes no segundo andar de uma casa, mas no lugar onde que tinha uma igreja, que era a igreja de São Bento, eu olhei para cima e tinha um poste que a marca da lama estava no topo do poste, cara.
Era mais de 12 metros. Você tem noção de quantas pessoas morreram? Ah, Como foi isso daí? Não foram muitos mortos, na verdade, porque teve uma pessoa que era a Paula, eu conheci ela, conversei com ela, uma pessoa iluminada, ela trabalhava lá na Samarco, porque existe um procedimento de segurança. Quando uma barragem rompe, tem que tocar sirene, só que eles estavam sem a sirene. Mentira. E aí, a Paula, que morava ali em Bento Rodrigues, que era o bairro mais próximo da barragem, era a primeira, ela era de lá, ela sentiu que ia romper, pegou a moto Como dela. sentiu que ia romper? Ela deve ter visto alguma coisa. Sair aqui, igual o desenho, começa a sair uma água primeiro. Ela deve ter visto, porque ela trabalhava lá, ela talvez deve ter tido algum tipo de treinamento, ela sentiu, ela pegou a moto dela, saiu no bairro, gritando: corram porque a barragem vai romper, corram que a barragem vai romper. Nossa. E a galera começou a subir nos morros, sair de casa e subir. O que essa mulher salvou de vida, cara? Caraca, velho. E deu tempo de pegar o ônibus escolar, pôr as crianças dentro e subir o morro, assim, e ela salvou um monte de vida. Uma pessoa, ela foi a sirene, do pessoal, cara. Velho. É emocionante conversar com ela. Porra, depois, se você estiver assistindo, queria te convidar pra colar aqui e contar essa história, hein, mano. A Paula Vai ser é uma demais. pessoa muito, muito iluminada. E aí... Mas, então, aí beleza. Deu essa cagada toda. Aí os caras chegaram, fecharam o negócio lá, como é que chama? O concurso lá. O plano, mas ainda não, porque eles tentaram, e aí assim, aí o Ministério Público entrou na jogada, né? Então eles pegaram e aplicaram as multas, essas multas ficaram numa conta bancária, e essa conta bancária ia sendo usada, eles fizeram uma fundação que a princípio, eu acho que a ideia do Ministério Público era boa, porque eles fizeram uma fundação para tirar Samarco da jogada, né? E chama Fundação Renova, que eu acho que a ideia deles era boa, mas as coisas não aconteceram bem assim. Porque o que aconteceu? O Ministério Público que fez essa... tomou essa atitude. Só que o que o Ministério Público não se ligou? Que porque poderia ser um projeto meio contaminado se fosse pelo pessoal, só que eles criaram a fundação, que chama Fundação Renova, só que todas as pessoas que eram da fundação trabalhavam direto ou indiretamente com a Samarco, então ficou uma coisa meio de fachada, né? Foi um dos motivos que eu saí do projeto, assim, porque eu tinha a princípio era para fazer muita coisa. Não vai falar quando você saiu, eu tô falando quando você entrou, calma, vai devagar. Mas a coisa começou a ficar esquisita, porque assim, eles começaram a tomar decisões que não eram exatamente em benefício da comunidade, né? Entendi. Que era de benefício da Vale, é a Vale, né? É a Vale e a BHP, né? Que é essa marca, Mas aí, como eu tinha muitas pessoas lá dentro da fundação, começaram a ter decisões e questionamentos que eu não concordava. E quanto tempo demorou do dia do desastre até resolver tudo essas paradas para começar de fato a mexer em alguma coisa? Foi assim, que também assim, eles tentaram, a Fundação Renova tentou ela mesma fazer o projeto. Entendi. E aí eles não conseguiram. Aí eles contrataram um escritório de Belo Horizonte por eles. E aí o pessoal trabalhou 1 ano e meio, tentou fazer o projeto, eu vi o projeto, era um projeto, assim, que você não tinha muito know-how, assim, o pessoal que não tinha talvez muita ideia. Demorou 1 ano e meio só para os caras fazerem. Quando eles apresentaram no pessoal que iria aprovar, né, nos órgãos públicos, aí o pessoal viu que era um absurdo, eles queriam desmontar a montanha. E Mariana, assim, claro, eu fiz o projeto urbanístico e da arquitetura, que é uma coisa na minha área, mas o maior desastre foi o desastre ambiental, né? Sim. Então dizem que depois de Chernobyl, Mariana é o maior desastre causado pelo homem, assim, do planeta, porque saiu lá de Mariana, foi para o Rio Doce, do Rio Doce foi desaguando, foi destruindo todo o ecossistema, porque aquela lama de rejeito acabou, né? Então peixe, isso passou pelo Espírito Santo e desaguou no oceano. Isso foi 2015, né? 2015, dia 5 de novembro de 2015. E hoje já voltou? Nesse momento a Samarco inclusive já voltou a minerar, né? Aqui, os lugares onde ferrou a parada. Né? Então você vê aí a mesa mágica e tá mostrando a gente, dá para ver a quantidade. E cada pontinho desse é uma cidade, né? Um bairro, um distrito, alguma coisa que foi pegando. Então é alguma coisa assustadora, assim. O maior
assim, o maior projeto era o projeto ambiental, né? Peixe que morria, o oxigênio da água foi fazer. Reconstruir isso, não? Eu tenho umas informações, talvez não. Eu tenho as informações da Fundação Renova, mas eles me diziam que tinha lugares que eles já estavam entregando o rio melhor do que antes do rompimento, mais limpo, com mais oxigênio. Então, se isso aconteceu mesmo, eu acho que acontecia, porque tinha gente lá com muito boa intenção. Assim, tinha gente que eu conversei que, quando teve o rompimento da barragem, foram as pessoas da Samarco que correram lá e... Os caras se preocuparam. Né? Não, tinha gente, assim... Não dá para demonizar, né? Também dizer tudo isso. Lógico, eles tiveram culpa. Isso não existe o que dizer. Você acha que eles têm que arcar mesmo, tem que ser preso todo mundo, eles se fuderam. A questão de ser preso é uma coisa que sai um pouco da minha alçada, assim, né? Digo, mas o culpado são eles. Dentro deles, quem que é o maior, eles aí a justiça decide. Mas isso não. A responsabilidade é deles, mas isso ninguém nega, né? Sim, ninguém até nega. Eles mesmo. Eles sabiam. Foi um risco calculado, talvez, não fazer esse reforço na barragem, talvez, né? Eles nunca acharam que eles não eram culpados, nunca tentaram. Entendi. Eles sempre tiveram dispostos, assim. E aí, tinha um pessoal da engenharia que ficava mais... São dois núcleos, né? Da engenharia, que foi quem eu trabalhava, mas tinha o pessoal do diálogo, que é um pessoal que esses caras, assim, estavam lá desde quando rompeu para ajudar, negociaram casa para eles ficarem, porque não ficou ninguém desabrigado. Então, né? eles ficaram aonde? Eles alugaram, a fundação alugou casa para todo mundo. Aonde? Lá na cidade, era espalhado, né? Então, porque teve uma parte que não ferrou. Não. Todo mundo que estava em Bento Rodrigues, que é o distrito que eu estou falando, né, que foi efetivamente que eu fiz o projeto, eles todos tiveram que sair. Não só porque nem todas as casas foram destruídas, realmente, mas o que acontece? Era um lugar super instável e inseguro de ficar. Podia dar outra... A barragem, inclusive, estava comprometida. Então, assim, não podia ficar. Eles tiveram que sair. E aí, para a gente construir a cidade nova, a gente não pôde construir no mesmo lugar que estava. Era uma área de APP. A APP é uma questão jurídica também, que é uma área de preservação permanente. Não poderia ter construído... Não que Bento Rodrigues tinha sido uma invasão, que não era, é mais antigo do que a lei, tudo. Não é o caso de falar... mas o Ministério Público não deixou. Então a gente teve que escolher um terreno, um lugar para eles morarem. Provavelmente muito perto. E isso é uma coisa curiosa, porque aí é legal a gente entender como aquela história do plano de trabalho funcionou, né? Então, esse plano de trabalho que eu fiz era isso. Então, a gente poderia fazer 1 milhão de casas iguais, seria mais rápido, mais barato, mas eu dizia, não teremos que fazer assim, a gente vai fazer uma casa para cada pessoa. Inclusive, a questão das vizinhanças eu estava preocupado. Porque eu falava, olha, se a Dona Maria, na varanda da casa dela, olhava a cúpula da igreja, olhava para a igreja, porque naquelas igrejas não existem cúpulas, as cúpulas são mais renascentistas, enfim, aquilo não era uma cúpula, mas se ela olhasse para a igreja, ela iria olhar de novo. Se a vizinha dela fosse a outra fulaninha, ela teria a vizinha da outra fulaninha com a varanda, com a janela voltada para o pomar. Então, mas, isso... você falou que é em outro lugar, obviamente... o solo não vai ser igual, a subida tudo não vai diferente. ser a subida, como é que faz pra Isso ajustar? foi um processo com eles, porque daí a gente propunha nesse plano de trabalho, além dessa flexibilização, juntar e fazer tudo isso junto com a comunidade. Com as comunidades, todas as pessoas. E aí, isso foi uma grande sorte. E cada uma escolhia a sua casa do jeito que queria ser? Cada uma fazia. Com o Ricardo, a gente fazia projeto de milionário. Então, assim, já fizemos, por exemplo, projeto para um dono de banco do maior banco aqui do Brasil, só para não fazer um merchan de graça. A não ser que você queira patrocinar o Fefoquinha. Aí seria uma boa. Mas a gente já fez casa para esses caras. A gente fazia casa para eles, como eu em São Paulo fazia casa para milionário. Era um arquiteto, a gente deslocou um arquiteto para cada família. Caceta, ele ia lá, trocava ideia, fazia 3D, fazia modelo. E quem pagou tudo isso? Tudo isso com a multa que o Ministério Público aplicou. Então a gente tinha um dinheiro no banco que me pagava e eu pagava os arquitetos, entendeu? Entendi.
Então, era uma coisa assim, muito, muito difícil de fazer. E as multas deram conta? Tipo, era o suficiente para fazer tudo isso? A gente teve alguns problemas porque a Samarco às vezes não pagava as multas, tentava negociar prazo, por talvez fluxo de caixa deles. Isso chegou a afetar o andamento? Alguma coisa assim, mas não que comprometer, sabe? Mas tudo dentro dava, assim. Isso não era uma questão, não era um problema. Sim. Então, você, beleza, chegou lá, teve a licitação, pegou, daí depois de quanto tempo você começou a conversar com a galera? Acho que uns 6, 7 meses, assim, porque vai lá, faz reunião, aí tinha uns escritórios que eu não acreditava que a gente estava concorrendo, né? Só assim. que uma dúvida, por exemplo, se os caras já estavam, os caras da cidade já estavam alojados em outras casas, tipo, já 1 ano e meio, que foi o tempo do outro projeto, mas... Quanto tempo? Foram mais uns 6 meses? Mas... quando eu cheguei no projeto já estava 1 ano e meio. Deu 1 ano e meio, assim, do rompimento da barragem até eu começar... E não compensava já ficar todo mundo onde estava na cidade, cara, mas essa é a questão, isso que é bonito. Acho que isso que o plano de trabalho que eu criei, ele era certo, ele era certeiro, né? E eu não sabia, mas depois quando eu fui lá e a gente ganhou e tal, quando eu fui conversando com eles, isso era o que o Ministério Público queria. Entendi. Tava no TAC, que é um termo de ajuste de conduta, era uma coisa que sabe quando dá tudo certo, né? Para ganhar... O cara queria voltar para casa dele. Eles queriam, não tinha jeito, né? Porque é isso aí, o cara, não adianta você falar, eu tô agora no centro de Mariana, porque muitas pessoas estavam ou no centro ou próximo, porque onde que tinha para alugar as casas, porque o centro não foi nada afetado, né? Porque é um lugar bem mais alto e distante da barragem. Mas os caras não querem, porque é aquilo, né, cara? Não é. Quanto tempo demorou para você conversar com os caras até chegar num denominador comum, assim? Isso demorou, acho que demorou talvez 2017, as obras acho que começaram em 2018, 1 ano, talvez mais, né? Então, 2015 aconteceu a parada, foi começar a ter obra em 2018. Isso aí. Entendi. E aí, beleza, aí tudo certo, vai começar a obra. Aí cada pessoa, cada família já tinha o seu próprio advogado, seu próprio arquiteto. Isso, que aí era com a gente, e acho que uma coisa legal de dizer é que o Ricardo, o Julião, teve uma sacada, assim, ele é uma pessoa muito sensível, né? E ele foi lá e teve uma ideia que é fundamental para o projeto também dar certo. Ele fez umas contas da quantidade de imposto que o nosso projeto ia pagar e seria um imposto, assim, uma coisa astronômica, né? E aí a gente pensou assim, ele pensou, né? Em vez de eu fazer tudo isso de São Paulo, porque esse imposto para a cidade de São Paulo é zero, é nada, não faz diferença. Cara, para a se cidade fosse de Mariana seria uma coisa que faria uma contribuição. A gente andava na cidade de Mariana, tinha placa na rua falando: Samarco, por favor, volte a minerar. As pessoas não tinham emprego. A cidade não recolhe imposto, cara, porque é uma cidade que vive da mineração. Então, as pessoas que sofreram essa parada... bem as que sofreram, porque existem um monte de traumas, né? As pessoas, assim, até choravam. Era bem complexo fazer. Mas, por exemplo, o cara que... Mas ele preferia que voltasse do que... porque eles precisavam ganhar dinheiro. Quer dizer, a cidade precisava rodar. E aí, com essas multas, ele pagava também, tipo, um salário para essas pessoas que... Essas pessoas, sim. As indenizações, esses aluguéis, elas não tiravam do bolso, sim, enfim. Sim. Mas isso não é o importante, né? O importante é o cara até a casa dele, porque eu conversava com o pessoal e eles falavam: Thiago, olha, eu não tenho coragem de pôr um quadro na parede porque é uma casa alugada, ela não é minha. Então, o cara não se sente à vontade. Não tinha mais essa questão da vizinhança, porque cada um foi para uma casa, espalhou. Entendi. Né? E aí... Ainda mais interior, que tem esse contato de vizinho com vizinho. E muitos deles tinham plantação em casa. E porque pensa, é o interior de Minas Gerais, né? Se vai pro centro, o cara não consegue ter uma Não plantação. tinha, né? Então eles falavam isso: olha, eu não precisava ir no supermercado e comprar lá
laranja. Eu tinha laranja no pé. Agora aqui eu não tenho possibilidade. Então mudou o jeito de vida. Sim. Né? Além de uma tragédia, não pode se dizer tragédia porque o pessoal lá dava bronca, porque tragédia é algo que não dava para prever. Como eles sabiam que iam romper e continuaram correndo risco, então não pode se dizer tragédia, porque foi alguma coisa que essa marca teoricamente uma coisa meio criminal. Mas dizer assim, crime, eu não me sinto à vontade, não, é muito o ocorrido, normalmente a gente falava, sim, assim, né? Então, como as pessoas ficaram numa situação assim, além desse trauma do ocorrido, elas mudaram o jeito de vida delas, elas saíram do lugar e além para começaram a sofrer preconceito no centro da cidade. Olha como o ser humano é. Porque eles começaram, as crianças iam para a escola, sofriam preconceito, falavam que eram as crianças da lama. Nossa. A pessoa ia comprar, porque eles tinham um vale refeição que eles ganhavam todo mês, ia no supermercado, sentiam discriminados porque eles eram... Até a cidade, o pessoal mais do centro talvez... Nossa, mas que cambada de filho da puta. O ser humano, cara, na sua potência máxima, assim, né? Meu Deus do céu, e é isso, assim. Então, eles queriam muito voltar, eles brigavam muito por isso. Agora, vou pensar do outro lado, mais espírito de porco. Você falou que o cara consegue ser tão um espírito de porco a esse ponto de ter preconceito com uma pessoa que acabou de sofrer uma tragédia. Eu esqueci o que eu ia falar. Não, mano, eu tava falando o seguinte. Os caras, eles sofreram muito preconceito, né? Porque estavam indo lá. Eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Então agora eu vou passar a palavra pra você, Glebo. Eu esqueci mesmo, minha gente. Pô, cara, por exemplo, o que eu quero perguntar? Eu quero falar de, tipo, aquela música Avião, tá ligado? Aquela música que eu gravei essa semana. Eu falo sobre uma viagem que eu fiz e aí eu tô ali no avião e de repente eu olho e vejo o comportamento das pessoas. As pessoas se comportando como um circuito elétrico, como elétrons, tipo um comportamento previsível até, você sabe onde aquilo volta, onde aquilo vai e tal. Eu tô, sei lá, tentando visualizar tudo isso de cima, assim. Você acha que o grande lance aí de arquitetar essa fita que você queria era fazer esses elétrons, essas pessoas continuarem nos mesmos caminhos que eles estavam antes, nos mesmos caminhos. Né? Você acha que isso levaria de novo à mesma estrutura de uma barragem despencando na cabeça dos caras? Entendeu a minha brisa aqui? Entendi, né? Cara. Não, acho que a sua pergunta é legal, cara, porque esse negócio de tentar, né? De tentar reconstruir, né? E isso, no fim das contas, quando eu estava fazendo aquele plano, pensando como fazer, eu entendia que dava para fazer isso que você está falando. Mas hoje em dia, eu acho que não é possível, cara, porque eu vou te falar umas coisas, assim, a gente vive muito no mundo, eu sou professor, só ando com arquiteto, fico falando entre arquitetos, né? E aí faz o mestrado, é muito bem aceito pela comunidade da arquitetura, então você chega num lugar com confiança. E aí, cara, eu ia lá e falava pros caras assim, fazia GT, porque a gente ia conversar com eles, falava, não, gente, eles meio desconfiados, eu falava, não, gente, vou fazer uma casa para você, uma cidade melhor. E aí o seu Zezinho levantou a mão e falou para mim assim, olha, doutor, eu não sei de onde você vem, porque o seu sotaque eu não sei de onde é, mas sei que você não é daqui. Você vem aqui e me falar que vai fazer uma coisa melhor. A casa, cara, fui eu que construí com a minha própria mão. Quem é você para vir aqui dizer o que é melhor para mim? Aquela casa era a melhor. E eu fiz como eu queria e do jeito Era que eu um romance seu essa parada. E eu Exatamente, lembrei o que eu ia perguntar. É o seguinte, como tem gente escrota por esse lado do preconceito, tem gente escrota que também falava assim, tipo, eu morava numa casa que era de barro, quarto e sala. Puta, aí o cara chegava pra vocês e falava, não, minha casa era 12 quartos, uma piscina, 3 banheiras. Não, os caras não tinham, assim, a comunidade em si, cara, eles eram muito politizados, assim. Então foram duas coisas, assim, só pra terminar essa pergunta do Glebo, que ela é legal. Eu ia lá, cara, eu ficava tomando esses pitos, assim, na frente de todo mundo, sabe? Eu na frente, os caras me passando esse pito, assim. E aí eu vou... Você querendo fazer uma parada pro cara da hora. E não, mas o cara tinha razão, cara, no fundo, sabe? Foi bom pra me pôr nesse lugar, sabe? No meu lugar, né? Porque
esses pitos que a gente toma na frente de todo mundo faz a gente se ligar que não é assim, né? Não é que você vai lá e faz do jeito que você quer, que você sabe como todo mundo vai viver, como vai ser, como não vai, né? Então, por mais que eu tinha uma ideia de fazer um projeto participativo, por mais que eu estava aberto a escutar, por mais que eu queria que eles fizessem o projeto junto comigo, eu tinha esses cacuetes, né? Esses vícios de, eu sei... Isso é melhor, isso é pior. E no fim das contas, o seu Zezinho me deu uma lição que nenhum professor me deu, né, cara? Que, cara, quem é você para vir dizer que a minha casa pode ser melhor? Eu fui arrancado de lá, eu não queria sair. Por mim, eu tava lá até hoje. Vem você aí do alto do seu diploma me dizer alguma coisa. E, cara, ele tem razão, né? E fala, agora que você tocou nessa história, fala uma coisa que mais te chocou, assim, que você falou, assim, cara, dessas histórias, assim. É bem difícil, assim, sabe? Eu vou te falar que eu tive que, assim, eu tinha muito, as pessoas falavam comigo, assim, tipo, como que tá lá o projeto? Eu não conseguia falar, cara, eu chorava, só chorava, assim. Com a galera de lá? Não, às vezes eu tava aqui em São Paulo, assim, um amigo perguntava, eu não conseguia elaborar, assim, é uma coisa muito forte, assim, acho que foi a coisa emocionalmente, assim, mais forte que eu tive na vida, assim, porque é uma coisa absurda, assim, de mexer com a vida do cara, com a não, rotina, e a situação, né? Porque normalmente, até hoje na minha vida, eu sempre lidava em fazer alguma coisa num momento muito feliz pro cara, né? Porque você tá ou construindo uma casa para ele e pra família, ou você tá construindo um hospital que vai salvar vidas. Sim. Então, a minha perspectiva é sempre quer dizer, projetar significa lançar adiante, né? Se você for no dicionário, projetar é lançar adiante. Cara, se você, como profissão, você está pensando no adiante, no futuro, você não vai, por princípio, pensar num futuro ruim. Claro. A gente faz, que talvez foi o meu problema com o seu Zezinho, né? Sim. Esse meu vício de fazer projeto sempre o melhor, uma cidade melhor, uma casa melhor, né? O revestimento melhor para você, a melhor iluminação, né? Então, eu tenho isso como formação. Então, eu vislumbro o melhor, já que você está imaginando o futuro. O melhor nos padrões mundiais, cara, e tudo mais. Eu sempre né? pensava no melhor. E aí, pela primeira vez, o meu projeto não era tão alegria assim, né? Porque, lógico, eles estavam felizes. Porque iam ganhar um lar de novo, né? Mas era uma coisa que a gente ia, às vezes, na casa das pessoas falar assim, cara, e o cara não conseguia. O cara chorava, cara. O cara, ele tava desesperado, assim, tipo, perdi um parente, perdi toda a minha história, eu não tenho mais foto. Nossa. Imagina, cara, eu não tenho mais uma foto do meu filho recém-nascido. Que dinheiro paga isso, né? Então, tinha as histórias, assim, absurdas, assim. Tinha histórias engraçadas. Eu fui com... Porque, assim, então o Ricardo teve aquela ideia de ir para Mariana e montar o escritório lá, abrir um CNPJ da cidade para recolher imposto lá, para fazer isso. Aí, já que a gente vai recolher imposto, vamos trabalhar como mão de obra local, né? Vamos fazer com que esse projeto, né, ajude todo mundo. Alimente a economia também da cidade. Aí do lado, em Ouro Preto, a cidade vizinha, 20 minutos de carro, tinha o FOP, uma faculdade de arquitetura excelente. Daí eu né, no meu momento, eu ficava pensando, vamos chamar a galera lá da UFOP, mas isso depois não deu certo. Acho que uma questão até, essas coisas eu ainda não entendia muito, mas não quiseram fazer essa parceria. Eu tinha ideia também de, por exemplo, fazer painéis pré-moldados. Tinha até falado com o pessoal da Fiesp, eles iam lá qualificar eles, para depois, quem sabe, isso ser montado com a mão de obra local. Também a fundação não quis essa ideia, né? E teve outros motivos também. Então, a gente sempre se preocupou, e o Ricardo teve bastante, né, visão nisso, de que esse projeto realmente conseguisse trazer um pouco de qualificar ou melhorar, né? Mais uma vez, o arquiteto vislumbrando o futuro melhor, ou melhorar a vida da maior parte das
pessoas Que desse, que né? pudessem, né? Então, tinha arquiteto de Ouro Preto, arquiteto de Mariana, trabalhando com a gente. A gente montou um escritório lá com uma galera, cada um ia fazer um projeto de um Você arquiteto. sabe mais ou menos quantas pessoas tramparam ou trampam nesse Ah, esquema? não, assim, da fundação era gigantesco, assim, não consigo nem dizer, porque tinha gente pra caramba, né? Mas nosso escritório chegou a ter bastante gente, assim, bastante arquitetos. Ficou um escritório grande, né? Ficou um escritório com um monte de gente. A gente contratou. Teve gente de São Paulo que foi pra lá, gente de BH. E foi pra lá literalmente. Morava lá. Eu morava lá de segunda, quer dizer, eu pegava, almoçava no domingo, pegava um avião até Belo Horizonte, domingo depois do almoço, chegava em Belo Horizonte, tinha que alugar um carro, Mariana de Belo Horizonte são 3 horas de carro, eu ia até Mariana, aí tinha alugado uma casa para mim lá, morava lá, então, de domingo à noite até quinta-feira, às 10 horas da manhã. Quinta-feira eu pegava o meu carro, devolvia no aeroporto, pegava um voo, descia em Congonhas, ia de mala para dar aula quinta-feira à noite, dava aula pro pessoal, quinta, sexta, descansava sábado e domingo, esse rolê de novo. Foi assim, desgastante, mas era por um período, e assim, era muito motivador, né? Era muito animador. Mas falando que tem história triste, mas só para não ficar nessa vibe tudo muito triste, porque teve muitas alegrias, né? Tipo, Sim. ruim. Mas tinha uma família que a gente foi conversar, que o cara chorava porque tinha morrido o cachorro dele, né? E ele tava... Daí, depois de um tempo, eu fui fazer um projeto pro vizinho, e o vizinho falou assim: ah, mas pelo menos morreu aquele cachorro que mordia todo mundo da rua. Nossa, velho. Então, Que tinha conflitos que também foram resolvidos, né? Nessa questão do Brutus, que era muito... Cornetas da Glevolândia. E aí... Mano, Fala aí. deixa eu interromper aqui. Se você fosse... Você sabe quem são os Anunnaki? Não conheço. É uma história muito louca isso aí. São os programadores da fita toda. Se você fosse um desses caras, bicho... Vamos supor que... Essa pergunta vai pra você também, Clau. Vamos lá. Vamos supor que a gente fosse, tipo... Aquela trindade ali que fala assim, ó... Eu vou arquitetar o planeta. Tipo assim, inteirinho, velho. Do zero. Boa. Qual seria a sua ideia como arquiteto? Não só falando de moradia, sei lá, energia. Pô, eu vejo uns projetos de energia solar, energia livre. Os caras estão fazendo umas coisas muito bizarras, simples, assim, com pouca tecnologia e, puta, é muito bobo de ver que tem muita matéria-prima e é muito fácil. O que você faria, assim, de muito foda, de muito relevante, assim, falar assim, ó, isso aqui ia alterar o curso todo da parada? Ah, cara, eu acho que Também, Clau. a maior coisa que daria para fazer, mas acho que isso é uma questão não do planeta em si, acho que da questão ecológica, mas acho que é a questão do ser humano, né, cara? Eu acho que esse negócio do acesso à terra, assim, o acesso à moradia, que é isso que a gente estava vendo ali, é uma coisa muito mesquinha, assim, sabe? Muito ruim. Então, eu vejo assim, se a gente for pegar... A gente vive num país muito pobre, né? Então, cara, se a gente fosse pensar que talvez 90% das pessoas, eu chuto, não tô supondo, né? Não sei, moram numa casa, cara, tipo a casa do seu Zezinho, que claro que é legal o que ele fez... Mas é claro também que uma casa feita por um arquiteto tem qualidades porque o cara é especialista. Então, essa parada das pessoas não terem acesso às coisas é uma coisa que me deixa chateado, sabe? Então, eu acho que o problema não seria muito projetar o planeta, acho que seria mesmo projetar o ser humano, que o ser humano é muito... Eu tenho uma ideia. Eu Então, parava... você pode escrever a bio do cara, velho. Então, ó, você vai... Não, aí é fácil. Aí fala, Você é um pode ser Anuna, bom, porra. não pode ser mal, é fácil. Não. Sabe qual que é o segredo, gente? É o seguinte, parava no macaco. Todo mundo macaco. Não ia ter guerra, não ia ter Mas poluição, quem disse ia que ter não nada. parou? Todo mundo ia ser macaco, Quem acabou. disse que não parou? A Não ia gente tá ter- aqui, não ia- ó. Então, Olha minha cara aqui, você rapaz. é louco. Meu Deus do céu. Mas eu acho que isso é assim, tem muita coisa cruel que a gente estava falando, né? Das pessoas zoarem o moleque que não morava no centro, é muita sacanagem, né? Mesmo os caras que diziam que eles sabiam exatamente que aquilo ia romper, mas não sabia quando, claro. Depois vocês viram o Brumadinho, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, quer dizer, a engenharia, se você um dia conversou com um engenheiro,
eles são capazes de calcular, de prever isso daí tudo, pra cara. cacete. É lógico, né? Então, eu não sei, né? Nunca tive acesso a nenhum O cara prevê papel. quando tá vindo tsunami, irmão. É, O cara não vai uma prever que barragem. o Então, concreto não vai aguentar? isso é uma coisa estranha, assim, sabe? Tem essas coisas muito esquisitas que eu acho como o ser humano pode ser tão genial, né? É, A isso é ponto bizarro. de construir tudo que a gente construiu, de ter, tipo, cidades como a gente faz, né? Ou mesmo essa questão do uso dos recursos, né? É uma coisa... se você pegar os poemas do Drummond, cara, ele tinha... Porque ele era de Itabira, né? E ele tem uns poemas, cara, chocado com esse negócio da mineração já, porque ele é de mineiro, cara. Uma coisa, cara, que ele já... Cara, um cara sensível, né, cara? Ele não... Tem um monte de poema falando da Vale. É mesmo? Cara, eu fui reler Drummond porque eu vivia lá e ficava, né, tentando retomar algumas ideias dele. E ele tem um poema de Itabira, que era o lugar que tem uma mineração. Quando chegou a mineração, ele chocado com aquele desmonte, com aquela É tipo o problema. Raul Seixas, né? Os caras vivem os bagulhos, os caras já sentem, já falam. Só não muda porque é grana, sei lá. Então acho que essa questão do ser humano é o melhor e o pior que a gente tem, né, cara? Mas eu acho que isso é uma questão talvez de ganância, questão Claro. de não Eu pensar. mudaria a ganância também. Não pensar no coletivo, né? Aí também vem um pouco a minha formação, né? O arquiteto é muito formado para ter essa questão coletiva, né? Então, para o arquiteto, por exemplo, não faz sentido para o arquiteto, por exemplo, o Brasil está muito bem e, por exemplo, a Colômbia está mal. Porque, cara, De alguma as forma coisas vai são refletir, interligadas, né? Claro. Então, não adianta isso. Aí eu tive uma formação assim meio conturbada e eu mesmo minha formação como arquiteto, assim, como eu nunca pensei, vou trabalhar para sempre no escritório de arquitetura. Eu tinha uma ideia de uma coisa que iria me acrescentar para o meu conhecimento. Então, assim, eu trabalhava no escritório porque, por exemplo, eu ia fazer o projeto com o Daniel Libeskind, que é um arquiteto que fez, sei lá, o Centro de Cultura Judaica em Berlim. E eu fui, para mim, um dos projetos mais seminais, assim, uma coisa que me tocou. Assim. Então, fui lá fazer projeto com ele. Quando acabava, eu ia para um outro escritório e eu não estava nem aí com essa questão dessa carreira nesse sentido. Eu estava afim de me tornar um bom arquiteto, né? E aí, uma época, existe, né, um arquiteto que chama Herman Hertzberger, que é um holandês, cara, e na faculdade eu li os livros dele muito, assim, amo ele até hoje. E aí ele estava dando aula na Universidade de Roma, cara. Aí eu vendi meu carro, peguei tudo que eu tinha de economia e fui lá trocar ideia com o cara. Fui fazer uma pós-graduação com o Hertzberger. E aí eu percebi que isso acontecia na Itália de uma maneira muito diferente. Eles tinham essa ideia muito clara do coletivo. Primeiro, escola pública, essas coisas que todo mundo sabe que é público e é muito bom. E isso te ajudou a pensar nesse projeto da cidade, mesmo sendo uma referência completamente diferente? A casa do seu Zezinho, da Dona Maria, tipo... Em certa medida, eu acho que sim, cara, porque... Esse tipo de pensamento. Porque essa questão de... Eu lembro que eu estava lá e o pessoal da zona do euro estava se ampliando, né? E aí, por exemplo, na Itália, tinha muito romeno, que o pessoal saía da Romênia e ia para lá porque as condições de vida eram melhores. Olha a ideia dos caras, cara. Eles faziam assim, bom, se tem muito imigrante, vamos incluir eles na União Europeia. Por quê? Ao incluir, eles têm acesso a um monte de dinheiro e a gente vai transformar a Romênia num bom lugar. Ninguém quer sair do lugar onde nasceu, é o seu Zezinho. Sim. Né? Claro. O cara não quer morar no Você tem que centro. transformar o cara num lugar bom para ele continuar lá e Exatamente, rendendo, cara. né? Que é a história, que é essa história de você fica no seu lugar. Inclusive para a Itália é até mais barato financeiramente. É inteligente até do ponto de vista econômico, né, cara? Porque um imigrante pode causar problemas de um hospital, né? Sim. Moradia, um monte de subemprego, que é uma coisa Vou falar ruim. a gente voltando um pouco para Mariana,
esse bagulho do hospital e o caramba, as casas foi, tipo, do jeito que era de cada uma. Isso. Esse lance do hospital, da escola, da igreja, isso daí você teve que fazer também igual? Isso. Ou você pôde, tipo, criar, usar essas ideias que você pegou lá Sim, fora pra melhorar e tudo mais? Isso foi uma coisa legal, porque assim, a gente, a princípio, a fundação falava, não tem nada a ver você fazer isso, porque assim, a casa é a casa do cara, não tem discussão. Beleza, essa ideia vai bem. Mas a escola, o cara não tem conhecimento técnico, né, para opinar numa escola. Aí eu E outra, dizia, se a prefeitura oferecesse uma escola melhor, o cara... mas daí eu dizia assim, cara, se o problema é conhecimento, eu sou professor. Se o problema é conhecimento, a gente dá o conhecimento para eles. Caras, vamos mostrar. Então, a gente fazia esses grupos de trabalho e aí a gente discutia escola, né? Para o cara ter ideia do que é uma boa sala de aula, né? E eu vou te falar, a escola lá de Bento Rodrigues, para mim, é um dos projetos que eu fiz que mais me deu... Essa imagem aqui, ó, é você falando... Isso, nesses GTs, né? Que a gente fazia para explicar. Aí era justamente o GT da escola. Então, esses são moradores de lá participando. Que os filhos iam frequentar Exatamente. E aí eu conversei com os pais, conversei com as crianças, conversei com as professoras. E eu fui embolando essa escola com todo mundo junto, entendeu? As ideias da população. Sempre aderindo, sempre perguntando. Nunca um projeto imposto, né? Nunca um projeto imposto. Sempre um projeto que tentava criar diálogos, né, com eles. E aí a gente, cara, se você for pegar, tem a escola de Bento Rodrigues, cara, tem conceitos de arquitetura que basicamente só uma criança, talvez ou muito rica aqui de São Paulo, ou o pessoal lá o pessoal do norte, assim, da Europa, que tem essas escolas mais avançadas. Porque dizia, eu fui ver neurociência, fui estudar um monte de coisa, cara. E o formato da sala de aula mais revolucionário é o L, em forma de L ou Z. A Z eu achei meio demais, assim, para conseguir passar. E fiz esses formatos. A escola tem um monte de áreas diferentes. Tem... Assim, então, eu tinha até um dos caras lá, um dos figurões lá, ficava falando, pô, mas que história é essa dessa escola? Essa escola é melhor que a do meu filho, como pode? Daí eu disse, é público, cara, tem que ser público, tem que ser para todo mundo, tem que ser bom. Que legal, mano. Então, a gente fez isso nesse nível, assim. A escola de Bento Rodrigues foi uma escola bem... Esse é o projeto da escola? Esse é o projeto da escola, exatamente. Esse é o projeto da escola lá de Bento Rodrigues. Você pode ver que tem... Isso é luz solar, em cima é painel solar, isso não? Não, então, tem toda uma questão, além desses conceitos mais avançados sobre o que é o ensino, o que é a sala de aula e tal. Eu particularmente, como arquiteto, eu sempre acho que as respostas da arquitetura já estão no local, já estão no lugar, né? Eu sempre olho pro lugar onde essa arquitetura está sendo inserida. É lógico que aí é um projeto que está meio do nada, mas se você pegar essas salas de aula, você vai ir andar, por exemplo, por Mariana, Ouro Preto, tem a ver com o tipo de arquitetura local. Então eu fiquei imaginando que essas crianças, não fazia sentido a gente fazer uma escola gigantesca, porque eu queria que eles continuassem com essa mesma escala, com esse mesmo tamanho. Você viu que tem telha de barro colonial. Então eu nunca tinha feito na minha vida um projeto com telha de barro, só que o local é aquilo, né? Então a criança nunca... Parecia que ela estava na sala, na casa dela. Por mais que era um projeto muito moderno, sempre tem a parada da raiz do local, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer uma escola como faria em São Paulo, mas não quis. Porque eu dizia... Porque é isso, tanto diálogo, né? Tanta conversa não pode se refletir numa arquitetura impositiva nesse sentido. Agora uma questão. Você está falando que foi um projeto sempre com diálogo, que os caras estavam participando. Porra, a criança tem acesso a essa escola. Grande parte das crianças de São Paulo, que, financeiramente é muito mais desenvolvido, tem acesso. Mano, como é que eu vou te perguntar esse tipo de coisa agora? É o seguinte, mesmo com tudo isso,
a gente viu que saiu na imprensa um monte de coisa falando bem, falando mal, falando bem, falando mal. Tipo, você contando pra mim as entranhas disso daí, puta, eu acho que, porra, a ideia desde sempre era ajudar a galera, era fazer uma parada legal pra melhorar a vida de todo mundo. Só que, tipo, às vezes isso não é o que a galera falava. Por que os caras fazem isso? É real, não é? Eu também, quando cheguei a fazer o projeto, eu tinha uma ideia que tudo isso estava devastado, né? Porque a imprensa divulgava muito esse negócio de só da lama, das pessoas da lama. E aí eu cheguei lá e vi que era só uma parte da cidade, né? Que nem era a cidade toda. Isso para mim já foi uma grande coisa. Assim. E aí, quando eu também estava fora do projeto, é claro que foi um evento absurdo, nunca poderia ter acontecido, pessoas morreram, né? Casas destruídas, animais, enfim, tudo é mesmo um absurdo. Eu acho que esse papel da imprensa é legal, né? De retratar que foi um absurdo. E a imprensa também tem muita voz, porque fazendo isso, ela pode... as pessoas puderam pressionar bastante a fundação, então, né? Pela imprensa, a imagem que dava é que, tipo, a galera da Vale lá... a minha referência é Vale, mas você falou outro nome. Samarco. Samarco. A referência é que, mano, esses caras eram os crápulas e tudo mais. Tipo, essa era a imagem, eu acho que foi passada naquela época, entendeu? E é real isso ou não é bem assim? Eu acho que assim, em certa medida né? Porque as pessoas que estavam no comando são responsáveis e não poderiam ter acontecido isso. Mas assim, também tem gente lá dentro, né? Que é muito humana, né? Então, eu conheci gente que assim, tinha dois setores bem diferentes, que era isso que... Tinha o pessoal que era do diálogo, que a gente chamava, que era o pessoal que, por exemplo, tinha sociólogo, psicólogo, gente responsável pelo assentamento, gente que foi responsável por achar casa e tudo mais. Esses caras tinham assim... São pessoas com muito boas intenções, sabe? Então, eu lembro de uma passagem que é muito boa, cara, que era assim, eu estava discutindo com eles as técnicas construtivas, né? E aí, a gente tinha 1 milhão de técnicas construtivas, porque dá para fazer de 1 milhão de jeitos, né? De tecnologias e tudo mais. Para construir as Para paradas. construir tudo, né? E aí, a gente discutindo tudo mais, e aí, chegou no momento que eu falei para eles, olha, a gente precisa racionalizar, né? A gente precisa racionalizar essa construção, né? E eu acho que esse racionalizar a construção fez com que uma das pessoas lá, muito importante desse pessoal do diálogo, eles entendessem mal. E começaram a entender, talvez, que eu ia querer fazer o contrário do que era o plano de ação, né? Que era modularizar e fazer coisas iguais, né? E aí logo ela já levantou a mão e quis me dar um pito. Pô, cara, que história é essa? Não, aqui a gente não vai fazer isso, tal. E aí eu tive que explicar. E eu falei para eles assim, olha, é uma questão ética do arquiteto, né? Porque se a gente fala, vamos supor, que a grosso modo, na construção civil, 30% do material é desperdiçado numa obra, eu dizia para ela, não vou construir 3 casas para jogar uma casa fora, cara. Num país onde tem déficit de habitação, Sim. onde pessoas não têm onde morar, por uma questão ética, eu não posso que um traço meu comece a valer 1 milhão, vai custar 1 milhão, você entendeu? Por ego, por alguma coisa. E dinheiro era problema? O dinheiro nunca era problema. Foi a primeira coisa que ela falou. Não estou entendendo esse papo. O dinheiro aqui não é problema. Porque ela era do diálogo. Eles não queriam economizar. Para eles, quanto mais gastasse... o diálogo não. Aí a engenharia começou lá para frente. Foi uma das coisas que falei, não, então para mim deu. Porque eles começaram a querer falar, não... Isso não pode, isso não vai fazer porque custa caro. Aí, então tinha 2 pessoas, o pessoal do diálogo que tinha esse pensamento, olha, eles têm que ter tudo do bom e do melhor, a gente tem que fazer o melhor para eles.
E tinha uma parte do pessoal da engenharia que a princípio eu começava a achar que era por falta de capacidade técnica, mas depois eu comecei a ver que tinha alguma sacanagem nisso, né? E aí de querer... Mas sacanagem de que sentido? de querer economizar, entendeu? Mas isso ia prejudicar, obviamente, a obra, mas o cara ia ter algum ganho em cima disso? Não, talvez não exatamente. Aí eu já pra não poder sei. ganhar, no futuramente. Mas aí não fazia sentido para mim, né? Continuar um projeto. Eles às vezes colocavam, por exemplo, prazos muito absurdos. Eu sei que tinha os prazos, mas depois eu vi assim: você tem que fazer um hospital em um dia. Você faz projeto de hospital num dia, né? E aí eu me esforçava, tal, fazia, em vez de um, fazia em dois, me matava, tal. Aí entregava, aí eles demoravam um mês para pegar e começar. Então eu comecei a ver que tinha algum outro interesse, que não era a comunidade, que não era fazer tudo bem. E isso o pessoal da engenharia, né? Isso atrasava, obviamente, a obra, atrasava tudo. Eu acho que atrasava a obra, atrasava tudo, mas começou a me parecer, né? Não tenho nenhuma prova para mostrar aqui, mas começou a me parecer que tinha outros interesses que não a comunidade. Aí eu saí, eu pedi eu falei, eu não vou mais participar, porque tem alguma coisa que eu não concordo. O escritório até levou um pouquinho mais adiante, mas daí Em que pé que tava quando você decidiu sair? Quando eu decidi sair, Já tinha começado as obras? Já tinha começado as obras, a gente já tinha algumas casas já aprovadas, porque a gente tinha todo um processo e tal. E aí a gente... E aí já estava construindo, eu já tinha aprovado a escola com a comunidade, e isso quando a prova tem Ministério Público, não volta atrás. Eu acho que eles ficaram muito incomodados com essa escola por essa questão dessa qualidade. Eu acho que foi uma coisa que talvez tenha deixado eles um pouco receosos com essa questão. E se você for lá no site da Fundação Renova, você vai ver e tem assim os projetos mais ou menos lá. E é nítido ver como isso, quando a minha saída, né, assim, a saída do mais potente assim do escritório, como esses projetos foram ficando simplistas e rasos. Eles alteraram tudo. Não, o que eu tinha feito e apresentado para a comunidade, eles não tinham como mudar, né? Já estava aprovado. Aí eu falei, não, eu não estou mais dentro, eu vou sair porque não acho que isso é importante, e aí é importante, é uma questão de talvez caráter e tal, e aí eu pedi pro Ricardo, Ricardo, não vou mais, não quero mais, então se você quiser continuar com o contrato, eu não tô mais dentro. E aí ele continuou por um tempo, e depois ele também saiu, aí eu já não sei muitas das questões, porque essa ruptura foi mesmo a hora que eu fui montar o meu próprio escritório, então foi a gota d'água, foi bom, preciso fazer alguma coisa que eu goste estética, eticamente, né? Uma questão que me dá mais liberdade até de eu conseguir tomar mais as decisões sem pautadas em tantas pessoas. E aí E você sabe como tá hoje lá? Que pé que eles estão construindo, assim, mas né? não entregou ainda nada, ninguém tá morando lá então, ainda. a comunidade lá, eles eram muito politizados, como eu falei, eram pessoas muito esclarecidas, né? Pelo menos as pessoas que eu tinha contato. E eles começaram, pelo cronograma da obra, eles tinham falado que poderia já começar a construir as casas para eles e tal. E aí eles falaram uma vez uma coisa que a gente aprende em projeto quando a gente faz da disciplina de urbanismo, né, na faculdade. Que história é essa de uma casa? Uma casa sem uma escola, sem um hospital, padaria, sem a açougue, praça, o sem vizinho, não é nada. o parque, é só uma casa, não é uma cidade. E eles falavam, nós queremos uma cidade. E aí eles começaram a construir o quê? A escola, o hospital, o parque, para depois começar a colocar eles. Então, você vê, são pessoas que só conseguiram lutar pelo que eles conseguiram, porque era uma luta, eles brigaram muito, porque senão... Tinha o outro lado tentando também... né? E eles, só porque eles eram assim politizados, só porque eles entendiam, sabiam dos direitos deles, eles tinham também apoio, isso é legal falar, que até tinha uma parte do pessoal da UFOP, né, que é uma faculdade federal, muito boa de arquitetura, é uma referência, eles tinham
um apoio de alguns professores, de alguém de lá, que também acho que ajudou. Então, essa questão do Ministério Público, de colocar alguém ao lado que pudesse explicar, né? Você acha que a postura do governo, vamos dizer assim, do Ministério Público, foi uma postura correta? Eu sempre que eu vi assim, eu consegui enxergar com bons olhos, sabe? Mesmo esse negócio de ter a intenção de criar uma fundação para que não contamine e depois a Samarco deu um jeito de contaminar, mas eu acho que foi uma boa ideia, assim. Eles estavam muito ao lado da comunidade, assim, então eu via que o Ministério Público foi muito importante, assim. E eles têm um prazo para terminar, para entregar a cidade toda, assim? Eles tinham um prazo, assim, mas são sempre prazos que a gente sabia que não daria para conseguir cumprir, né? Então, era ficar pronto no ano passado, tipo as coisas assim. Tipo os estádios da Copa. Isso, eram coisas difíceis. E aí eu não sei se aí o Ministério Público também, acho que se atrapalha, mas se atrapalha por talvez tentar até saber, mas tem que fazer uma pressão com eles. A gente sofreu bastante pressão com os prazos, né? Mas tá certo, acho que tem que fazer do melhor jeito possível, né? E agora, depois você saiu, você falou que você montou o seu escritório. Conte-me mais, conte para nós sobre o seu novo escritório, como é que está, como estão as coisas. O meu escritório agora é a minha grande alegria, né? Eu comecei o escritório com mais 2 sócios, né? A Renata Carboni e o Hamilton de Almeida. São pessoas que são irmãos, são amigos, então primeiro é muito legal poder trabalhar nesse clima. E aí a gente teve uma ideia desse chama Colab 1001, que é essa questão de continuar com essa ideia de ser colaborativo, né? Porque isso está muito forte em mim, né? Esse projeto me ajudou a colocar muitas teorias em prática, o que é bem interessante. E aí a gente tem trilhado o nosso caminho. É bem diferente, né, do escritório que eu tinha lá com o Ricardo, porque tem outra filosofia mesmo. Eu acho que é um escritório jovem, né, nesse sentido. O Ricardo é bem mais velho que eu. E a gente tem essa ideia de parecer quase que mais com uma startup do que com esse escritório maior, assim, com um chefe que manda. A gente não tem muito essas demandas. A gente também escolhe muito. A gente tem um pacto lá que a gente quer ser feliz, né? A gente pode até não ganhar dinheiro, mas ser feliz é a nossa meta. Assim, Isso a gente é bom também, né, Glebo? Pô, gostei, hein? É isso, a gente é feliz, mas olha... Às vezes não dá grana, mas a gente ganha pouco, mas se diverte lá. É isso aí. Da hora demais, mano. Agora eu quero te fazer uma pergunta filosófica. O que é arquitetura pra você, assim? O que te move na arquitetura, assim? Essa é uma pergunta, parece simples, mas muito complexa. Bem difícil, assim, de responder. Você sabe que eu tenho uns cadernos de croquis e de desenhos que eu guardo, e eu já... olhando esses cadernos mais passados, eu várias vezes tentei definir, né, o que é arquitetura, né? E eu já vi que isso foi mudando muito assim, ao longo da minha carreira, né? Eu como estudante. As inspirações. Assim. Acho que como estudante eu tinha mais essa ideia de uma coisa bem mais romantizada do que hoje, mas em certa medida eu sou estudante até hoje, porque eu nunca saí da faculdade, mesmo virando professor, eu tô lá, que essa história de ser professor é um pouco a história do seu Zezinho, que é um pouco uma balela, porque no fim das contas eu aprendo mais do que acho que com eles, né? Do que eles comigo. No fim das contas, a sala de aula é uma grande troca, né? Eu não dizer lá que eu vou lá e ensino, não é verdade. Eu mais aprendo com eles do que ensino. Então, eu acho que eu ainda guardo essa questão. O escritório, inclusive, é muito forte, acho que nisso, essa questões da teoria, é a teoria aplicada, nem todo arquiteto trabalha assim, tem arquiteto muito mais pragmático e mais prático. A gente tem essa questão teórica muito, muito forte na gente, de conceituar, de pensar, de ler autores importantes para transformar isso, né, em matéria, assim, mas a gente hoje entende a arquitetura um pouco como isso, né, de poder
de poder trazer esse mundo da teoria, esse mundo intelectual até pelo mundo mais prático, né? Acho que tem um grande arquiteto, né, o Vila Nova Artigas, que disse alguma coisa que eu vou talvez então emprestar as palavras dele, assim. Ele falou que tem muita inveja dos poetas, né? Que o que os poetas conseguem se expressar em poucas palavras, a gente precisa de 1 milhão de tijolos para se expressar do mesmo jeito. Caceta, então, de certa forma, uma inveja desse poeta consegue simples, né? dar uma lição para a gente, né, em poucos segundos. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo mestrado, estava com a cabeça muito cheia, não conseguia pensar em nada e falei, eu vou parar um pouco, né? Eu falei, vou ler alguma coisa mais leve e peguei um poema para ler, né? Aí o poema estava assim, o cara, mais ou menos era isso, o cara que acredita em sinônimos é o mesmo cara que acha que uma cor é igual a outra, as cores têm tons, não são iguais, né? Só um poeta para dar essa lição pra gente, né? E aí eu entrei em crise, que eu estava tentando escrever, não conseguia, e falava, bom, se as palavras não são as mesmas, como as cores não são as mesmas, eu preciso, né, encontrar então agora a palavra certa. Isso foi um desastre, assim, Mas os poetas têm essa ideia, eles conseguem, né, ter esse poder de síntese, né, e conseguir passar uma lição em pouquíssimas palavras. A gente, a música também. a música é poesia, né? Então isso é poesia. A gente demora muito mais, né? Eu preciso de 1 hora e pouco para fazer essa obra de arte, essa obra-prima aqui para vocês, tá vendo? Alguns microfones, eu preciso de uma mesa mágica, eu preciso importar um cara da galáxia. Não é simples por nada. Não é simples assim, essa mágica... E por isso que vocês têm que fazer o quê? Vocês já sabem. Curte muito, voadora no likes. Falar igual o jovem. Dê uma voadora no like, você aí também. É sério, curte aí o canal, compartilha esta caceta, porque isso que nos move. E voltando para falar com você, meu irmãozinho, é o seguinte, cara, eu tenho muito mais coisa pra falar, mas o Japa já tá desmaiando de fome ali. Ele tá caído. E assim, mano, eu queria que você falasse a galera que quer te contratar, que quer conhecer seu escritório, como eles conseguem falar com vocês. O melhor jeito para se comunicar com a gente é com o e-mail colab1001@colab1001.com.br e manda um e-mail e a gente conversa, porque o escritório é sempre pautado na questão do diálogo e vai ser muito, muito bom. Então é fácil de achar a gente, é só mandar um e-mail e a gente logo se encontra. Você se arrepende de algum projeto que você fez? Cara, não me arrependo. Não? Sabe por que eu não me arrependo? Porque eu poderia dar essa resposta quase em 1h30 de novo. Acho que o Japa não aguenta. Mas eu acho que assim, o fazer as coisas, né, qualquer coisa que a gente faz na vida, ela é um processo. E muitas vezes, é claro, as coisas que a gente idealiza não saem como a gente quer, né? Mas não tem problema. Eu acredito que na vida não existe erro, né? Porque não existe ensaio na vida, né? Na vida a gente tem que fazer para toda... É só fazer, eu pediria uma salva de palmas à nossa mesa. É isso aí. Pelo amor de Deus, agora sim. Então não tem problema nenhum em errar, cara. Então, com este momento filosófico lindo, com essa bela conclusão, eu vou agradecer demais aqui, falar para todos vocês que, tenho muito orgulho desse cara aqui, admiro muito ele, o trampo dele e torço muito por ele. Então, obrigado de você vir aqui, é um puto orgulho pra mim. Fê. Valeu. E é isso, gente. Você quer dar mais algum recado? Não, isso aí, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, obrigado, compartilhem, curtam e é isso aí, velho. Obrigado a todo mundo que tá aí com a gente até agora. E nós estamos juntos, terça que vem tem mais, então não saiu daí, que é tudo nosso, Glebolândia chegar junto, que é tudo nosso. Vamos que vamos, quinta tem, hein? Quinta tem Glebolândia, todo mundo no YouTube Glebolândia lá, que quinta-feira tem vídeo novo às 9 da noite, certo? Simbora! Valeu, minha gente, muito obrigado, tamo junto, tchau, tchau, tchau!